beleza? Você está em mais um Acorda Brasil. Rapaz, é realmente um negócio de louco, cara. Estava assistindo ao noticiário aí do Brasil e vi que a Petrobras vendeu a usina de Pasadena, nos Estados Unidos, que foi comprada na época da Dilma. Dilma comprou essa usina por 1 bilhão, isso mesmo, bilhão com B de bola, e 200 milhões de dólares. Faz os cálculos aí. Dólar americano a cerca de 3 e alguma coisa, mas quando foi comprada, com certeza o valor era esse. E aí agora essa mesma usina foi vendida por 2 bilhões de reais, cerca de 500 milhões, 500, 600 milhões de dólares. Praticamente a metade do valor em dólar que foi comprado. E aí eu fico me perguntando, cara, não vai acontecer nada. Essa senhora, que era a responsável por essa compra, né, na época da... Se não me engano, ela comprou quando ela era... Me ajuda aí nos comentários, eu não lembro se ela já era presidente da República ou se ela era presidente do Conselho de Acionistas da Petrobras. Mas, em todo caso, a responsabilidade final, porque a Petrobras é uma empresa estatal, empresa de economia mista, claro, mas é controlada pelo governo. É totalmente controlada pelo governo. O presidente da Petrobras é indicado e é aprovado, é empossado pelo presidente da República ou pelo ministro das Minas e Energias. Enfim, a Dilma foi tudo isso. Ela foi do Conselho de Acionistas, ela foi ministra das Minas e Energia, ela foi presidente da República também. E nesse círculo aí, dessa confusão toda, ela foi a responsável, em última instância, por essa compra, por esse desembolso, 1 bilhão e 200 milhões de dólares por uma refinaria que, segundo se sabe, era uma sucata. E aí, como é que fica isso? Até quando a gente vai ver esse tipo de absurdo no Brasil? Nós temos um país maravilhoso. Gente, quando eu falo aqui no Canadá das coisas que o Brasil possui, dos recursos que o Brasil tem, do clima que é maravilhoso. Nós estamos aqui, essa época hoje está 8 graus só, positivo, não está tão frio, mas domingo agora, esse fim de semana, a temperatura vai cair para 30 graus abaixo de zero. 30 graus abaixo de zero. Aqui em Winnipeg, uma província, uma cidade que fica na província, não muito longe da nossa aqui, essa semana deu 33 graus abaixo de zero. O Canadá, a maior parte da população vive a cerca de 500 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, porque o resto do país é praticamente um deserto gelado. E mesmo assim o Canadá foi agora eleito o melhor país do mundo para se viver. E aí eu falo isso para as pessoas, dos recursos que nós temos no Brasil. Nós temos água à vontade, nós temos temperaturas excelentes, nós temos terras que são boas para a agricultura, como poucos países do mundo têm. Quando eu falo isso para as pessoas, eles não entendem por que o Brasil é desse jeito. Eu acho até que talvez o Brasil seja desse jeito porque tem tanta fartura de recursos naturais que as pessoas são assim, sabe, largadas, que não estão nem aí para nada, ninguém está nem aí para nada, é tudo sabe, levado assim, empurrando com a barriga. Como aqui a coisa, eu acho que tá aí, a explicação eu acho que deve ser essa mesmo. Como aqui os recursos são tão limitados e é tão difícil de fazer tudo. Você imagina criar gado para produzir leite e carne com temperaturas dessas de 30 graus abaixo de zero? Como é que você vai deixar o gado no pasto? Primeiro que congela todo, o pasto fica todo congelado, tudo é muito mais difícil.
tudo é muito mais complicado. Então, eu acho que por isso mesmo é que aqui as coisas têm que ser feitas muito mais criteriosamente, se você comparar com o Brasil. Coisas como as que acontecem no Brasil, que eu também falo para os amigos aqui canadenses, e eles têm dificuldade de entender, de conceber esse tipo de situação, aqui seria um desastre, seria uma loucura, porque é tudo muito complicado, tudo muito difícil, então tem que fazer bem feito para dar certo logo da primeira vez, porque se for para fazer de novo, você imagina uma ponte, cara, caindo aqui. Eu moro aqui já esse ano de 2019, completam 16 anos que eu moro aqui no Canadá. E eu nunca vi uma ponte aqui desabando. Nunca, nem notícia, nada, nada, nada. E é um país gigantesco, é o segundo maior país do mundo, vindo atrás apenas da Rússia. E eu nunca vi uma ponte aqui despencando. Notícias dessas que a gente recebe direto no Brasil, constantemente, de descalabro atrás de descalabro, eu nunca vi aqui no Canadá. Isso é inconcebível. É realmente algo que não dá para se conceber. Então eles aqui fazem as coisas realmente com mais critério, com mais cuidado, para fazer bem feito da primeira vez. No Brasil, eu acho que talvez isso explique, talvez eu esteja até, sei lá, loucubrando, especulando, mas me ajuda aí nos comentários, fala o que você acha disso. Você acha que isso tem sentido, isso que eu estou falando? Alguém ligando aqui para mim. Não é nada de trabalho, então dá para depois resolver. Então, eu fico realmente de queixo caído, cara. Agora, até quando, bicho? Porque se as coisas continuarem como estão, o Brasil vai deixar de ser esse país maravilhoso, falando em termos de recursos naturais, que é porque estoura uma barragem, derrama-se toneladas e mais toneladas nos rios, matando peixes, esculhambando com tudo, detonando tudo, matando pessoas, destruindo patrimônio, e fica tudo por isso mesmo, cara. Mariana, o que foi que aconteceu? Desabou outro dia uma ponte, um viaduto num dos acessos em Brasília, esmagou ônibus, esmagou carro. Então fica muito difícil você entender esse tipo de coisa, gente. Já está passando da hora do Brasil mudar de procedimento, porque senão vai ficar um país sem recursos naturais, porque está se acabando, cara. Ninguém cuida de nada, ninguém liga para nada, ninguém toma conta de nada, ninguém reage a nada. Como é que Dilma Rousseff pega 1 bilhão e 200 milhões de dólares e enterra numa usina enferrujada nos Estados Unidos? E aí agora, quem vai pagar o prejuízo é você. É por isso que o Brasil tem tanto imposto. É por isso que vocês compram tão caro tudo aí no Brasil, em comparação com outros países, porque é esse desmando, esse desmantelo tremendo, esse desmantelo absurdo. Tudo é desse jeito. E aí realmente fica difícil, gente. Fica muito complicado. Eu vou mudar aqui a câmera para frente para vocês verem. Eu estou numa estrada aqui, uma via expressa. E a gente aqui, como eu falei, tem situações aqui, uma condição climática horrível. Mas você não vê aqui buraco na pista. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa aí em São Luís, no Maranhão, tudo esburacado, tudo detonado. Ele falou, não, é porque chove muito, suja muito, não chove muito, suja também, as pessoas sujam muito lá, mas não é isso não. É porque chove muito. Deixa eu virar essa câmera aqui, espera um pouquinho só, gente. Vou tirar aqui, é tudo feito na hora, caldo de pena show. Eu vou mudar esse negócio para ser mais simples, fazer só girar. Pronto, acho que aí já tá dando para ver. E aí você agora está tendo uma visão da estrada. Deixa eu ver se está muito para baixo a câmera. Peraí, deixa eu levantar mais ela um pouquinho.
Não dá. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que melhorar esse dispositivo aqui, não prender. Eu estou testando aqui um outro sistema. Bom, mas dá pra ver aí alguma coisa, tá? Então vamos lá, vamos continuar do jeito que tá aí. Depois eu vou melhorar esse sistema aí, vai ficar melhor de ver. Mas por enquanto vocês vão aí acompanhando a estrada. Essa é uma rodovia chamada Deerfoot. É uma estrada que corta a cidade de norte a sul. E ela é uma estrada pública, não tem pedágio, é mantida apenas com os impostos. E aqui a gente paga um ICMS de 5% apenas. E o imposto de renda, mais ou menos semelhante ao que se paga no Brasil. Eu ontem estava conversando com o contador da empresa que eu trabalho, conversando, pegando alguns números e tal, para tomar algumas decisões. Ele estava me falando o seguinte, que aqui um salário de 100 mil dólares por ano recolhe de imposto 23%. 23% é menos do que o que se paga no Brasil de imposto de renda. Aqui o imposto sobre a sua contribuição para a Previdência, ela tem um valor. Quando chega naquele limite, você para de pagar. Você para de ter esse desconto no seu contra-cheque. A mesma coisa para o seguro-desemprego. Você só recolhe seguro-desemprego até chegar a um certo limite, 930 dólares. Depois que chega naquele limite, você não recolhe mais seguro-desemprego. E eu fico pensando, cara, como é que um país nessas condições consegue ter essa estrada que você está vendo aí na sua frente? Tudo é contra, tudo aqui é mais difícil, é mais complicado, e a gente consegue ter uma estrutura 10 mil vezes melhor do que o Brasil, pagando bem menos impostos e vivendo muito melhor. Cara, isso é inacreditável. Vocês no Brasil têm que se rachar de trabalhar para pagar imposto de todo jeito. Como eu falei antes aqui, o consumo, o ICMS, é apenas 5% e não incide em gêneros alimentícios, por exemplo, carne, leite, peixe, ovos, arroz, feijão, biscoito, uma série de produtos, tudo que é produto alimentício não incide esse imposto de 5%. Então, algo está muito errado no Brasil. Algo está muito esquisito nesse país. Pegando aqui um trecho onde tem um engarrafamento legal. Mas enfim, esse país precisa mudar, cara. Os responsáveis por esse rombo, isso é uma má gestão extrema. Eles precisam ser chamados à responsabilidade. Não pode, isso não pode acontecer, cara. Você não pode pegar uma despesa, um valor absurdo desse, 1 milhão e 200 mil dólares, 1 bilhão, perdão, e 200 milhões de dólares, botar nas costas da população para pagar, e aí na hora de vender o trem lá, a tranqueira, ninguém é idiota, ninguém é bobo de pagar nem perto do que foi pago. Quer dizer, a Petrobras tem que vender por 500 e poucos milhões de dólares. Cara, isso não pode estar certo, meu amigo. Você não pode concordar com isso. Você, em sã consciência, não pode. Depois desse episódio, depois dessa divulgação, você apoiar ainda essa quadrilha é de uma ou outra opção. São duas possibilidades. Ou você está levando com vantagem, eles estão lhe pagando para você dar apoio, como Paulo Henrique Amorim, o grande Paulo Henrique Amorim,
do Conversa Afiada, que o pessoal da esquerda aplaude. Um dia eu estava vendo uma postagem da Jandira Fegali, postou lá um comentário dele, e rasgando elogios, tecendo elogios, dizendo: esse sim, esse é a imprensa livre, esse é a imprensa verdadeira, esse é uma imprensa que não tem nenhum interesse, esse é um cara isento, esse é um jornalista de respeito, esse é um jornalista de respaldo. E agora estão divulgando aí que foi passado para ele mais de 600 mil reais do governo do PT. Agora, como o Facebook é cheio de fake, vou começar a chamar o Facebook de Fakebook, porque tem tanta fake news nesse negócio que eu vou te contar, viu? É um Fakebook mesmo. Pode ser que seja mentira, pode ser que ele não tenha recebido esse dinheiro do governo, mas cabe uma investigação, cabe alguém ir realmente apurar isso e divulgar a verdade. O povo brasileiro merece a verdade, gente. Você merece a verdade. Já chega de tanta coisa, de tanta história que não pode ser divulgada, de tanta coisa que não pode ser trazida à tona. É um absurdo isso. Então, essa questão aí de Paulo Henrique Amorim, grande defensor das esquerdas brasileiras, o grande crítico de tudo que não é esquerda, tudo que não é parte dessa quadrilha, ele critica, ele mete o malho, ele baixa o sarrafo. Então, é preciso que se apure realmente se esse indivíduo está sendo movido a 600 mil reais, de acordo com o que foi divulgado, 600 e alguma coisa. Isso tem sim que ser esclarecido. Mas como eu estava falando, se você depois dessa divulgação, desse episódio, isso é fato, gente. Isso é um fato. A usina de Passadina foi comprada assim por 1 bilhão e 200 milhões. E agora foi vendida por cerca da metade do preço. Então, você que ainda tem algum tipo de simpatia, eu tenho um irmão, cara, um irmão meu, gosto muito dele, é meu irmão de sangue, filho do meu pai, da minha mãe, mora em Fortaleza. Ele é defensor ferrenho das esquerdas, ferrenho, contra o Bolsonaro, xinga o Bolsonaro, esculhamba, não só ele, mas como ele tem muitos por esse país afora. Pois bem, você que é assim como meu irmão, você não sabe, se você continuar agindo da mesma forma, mesmo sabendo desse rombo, mesmo sabendo desse descalabro, esquece as outras coisas, esquece tudo, esquece. Mas, cara, você pegar uma empresa, usar essa empresa e comprar uma sucata, e aí estão dizendo que foi superfaturado porque tem interesses outros no meio, propina no meio, tem história aí que precisa ser explicada, precisa ser esclarecida. Então isso é lamentável, isso é realmente muito lamentável. E você que defende essa corja, você precisa pensar direitinho na sua capacidade cognitiva, porque é realmente muito estranho. Como eu falei, a menos que você tenha interesse nisso tudo, não dá para explicar alguém que continua defendendo esse povo. Eu realmente tenho grande dificuldade de entender, de conceber essa situação, porque para mim fica difícil. Eita, nós! Até quando, Brasil? Até quando?
está vendo aí cenas aqui do Canadá e o que acontece é o seguinte, aqui quando chega um inverno que congela, descongela, essa coisa toda, a pista cria algumas rachaduras e é comum ter alguns buraquinhos pequenos, como esses que vocês estão vendo aí na frente, mas eu vou já passar lá para você ver se o carro vai chacoalhar, se vai trepidar igual o que acontece no Brasil. É realmente impressionante como as coisas no Brasil são feitas. Tudo é feito com relaxamento. Tudo é feito que, sabe assim, de um jeito que ninguém parece que se importa com nada. Olha só, vou passar agora por cima do... Passei, 2 buraquinhos que tinha ali na pista. Devido ao frio que gela e racha as coisas, expande, contrai, essa coisa toda. Então, é realmente impressionante como eles fazem as coisas aqui. Olha só, nós temos uma rodovia e aqui nós estamos já chegando na região do aeroporto. Eu preciso pegar umas peças na transportadora, mas olha só, estrada sem um buraco, sem um ressalto, tranquila, sem problema nenhum, sem crise. Então, gente, esse tipo de coisa que a gente precisa ver no Brasil, porque aqui é muito mais difícil de você fazer as coisas, é muito mais difícil você consertar uma rua esburacada, é muito mais difícil você, sabe, consertar um cano quebrado. E olha só, os fios são todos embutidos, não tem fiação aparente, é tudo subterrâneo. E a cidade inteira praticamente é assim. Nós temos algumas áreas, umas áreas bem mais antigas que ainda tem alguma coisa aparente, alguma fiação aérea, mas na quase totalidade a fiação é toda embutida, toda subterrânea. Então é isso que eu fico pensando aqui, como é que as coisas são feitas e por que no Brasil não são feitas dessa forma. É realmente muito lamentável. Gente, estou chegando aqui já no meu destino e vou ficando por aqui. Diz aí nos comentários o que você acha disso tudo, dessas ponderações, né? Se realmente eu estou falando bobagem ou se faz sentido aí para você. Tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tchau, gente!